Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à nossa disciplina de Contabilidade Intermediária 2, hoje nós vamos fazer a correção da lista de exercícios sobre a DMPL que vocês fizeram na aula passada, tá? Então pessoal, o que eu queria destacar antes da gente começar? Que eu peguei os mesmos exercícios que nós fizemos sobre a DLPA, vocês devem ter notado que o nome das empresas é o mesmo, a maioria dos valores é o mesmo, com alguns elementos a mais, né? Mas a intenção de manter a mesma estrutura e a mesma base é justamente para vocês verem a diferença da DLPA para a DMPL. Né? A DMPL é uma demonstração mais elaborada, que tem mais detalhes, que abarca uma série maior de contas e de estruturas. Né? Então é preciso que a gente entenda a sua sistemática, como que ela funciona, para a gente conseguir realmente fazer a DMPL. Tá? Então a intenção dessa aula é eu mostrar para vocês como que a gente faz, explicar os caminhos que vocês devem seguir para conseguir executar, né, fazer realmente uma DMPL, tá? Então vamos lá. Imagine que você é o contador da Madame Joias e está elaborando as demonstrações de 2019. A empresa é optante pelo Simples e possui um capital social de 500 mil. Aqui, pessoal, nós temos uma informação complementar, que nós não tínhamos, não era necessário quando a gente fez a DLPA, porque a DLPA ela só tratava dos lucros ou prejuízos acumulados. Agora nós estamos tratando das mutações do patrimônio líquido. Então todas as movimentações que mexerem com o patrimônio líquido, é importante que a gente tenha essas informações. Tá? Então essa é a primeira informação. Possui o capital social de 500 mil. Então, como que a gente usa essa informação na DMPL? A gente vai lá, vai pegar a estrutura, né? Vocês estão com a estrutura em branco, né? Mas eu vou ensinar vocês aqui. Então, vejam bem. Aqui nas colunas de cima, nós temos, né, no cabeçalho da coluna, capital social integralizado, reservas de capital, reservas de lucro, lucros ou prejuízos acumulados, outros resultados abrangentes e o total do patrimônio líquido. O valor total dessa conta no patrimônio líquido. Tá? Então vejam bem, aqui na primeira linha nós começamos com os saldos iniciais. Então, quanto que nós terminamos o exercício de 2018 para a gente dar continuidade e lançar as informações de 2019. Então, como eu falei para vocês, a primeira informação que nós temos é o capital social de 500 mil. Então, nós viemos aqui em saldos iniciais e vamos lançar o valor de 500 mil, certo? Aí, eu não tenho ajuste de exercícios anteriores na conta de capital social, né? Então, eu não vou lançar nada e eu vou fazer o ajuste. Então, o que seria esse saldo inicial ajustado? É eu pegar o saldo anterior, verificar se eu tive ajustes anteriores nessa conta e totalizar aqui. Ele pode ser tanto para mais como para menos, como a gente viu lá nas situações da DLPA, que pode acontecer de ter ajuste, né? Então, no capital social, dificilmente a gente vai ter ajuste de exercício anterior, não faria nenhum sentido. Então, é os 500 mil menos zero, vou ter o saldo de 500 mil. Não tive nenhum acréscimo e nenhuma diminuição, certo? Então, essa primeira informação está lançada. O que é importante também é a gente saber, ó, essa informação aqui totalmente integralizada. Então, o exercício já está dizendo para nós que não há capital social a integralizar, está todo integralizado, certo? A empresa terminou o ano de 2018 com um prejuízo de 10 mil. Né? Então, aqui nós temos uma segunda informação. Então, nós sabemos que essa conta de lucros ou prejuízos acumulados, essa informação vai transitar por essa conta, né? Como nós usamos lá na DLPA. Então, a gente terminou o ano anterior com um saldo negativo de 10 mil. Então, esse saldo vai vir aqui, ó, saldos iniciais, 10 mil,
negativo, porque foi prejuízo. Ok? Né? Vamos ver se a gente tem ajuste ou não. Vamos olhar agora as outras informações. A princípio, vocês só vão preencher esses 4 campos aqui. Esse e esse. Tá? O resto vai estar tudo em branco para vocês. Aí agora, nós vamos ver. Não houve ajuste no período anterior. Então, se não houve ajuste, é 0. Então, nós temos aqui essa informação de que não houve ajuste. Então, não vou colocar nada aqui. Consequentemente, meu saldo vai ser um prejuízo ajustado de 10 mil. Ok? Aí, pessoal, agora eu quero explicar para vocês isso aqui. Reservas de capital. Nós temos alguma informação de reserva de capital? Vamos olhar. Não houve ajuste, então nós já tratamos isso. A distribuição dos lucros e dividendos definida pelos sócios é de 20 mil. Então, veja, distribuição dos lucros de 20 mil. Onde que a gente lança dividendos? Aqui nós temos um grupo que se chama Transações de Capital com os Sócios. Esse grupo se divide em aumento de capital, dividendos ou juros sobre capital próprio. Lembra lá na DLPA que a gente tinha a destinação dos lucros? Então, aquelas informações elas vão ser usadas aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho a proposta de dividendos, né, distribuição de lucros de 20 mil. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em dividendos e vou lançar os menos 20 mil, porque eu estou diminuindo, né, a minha conta de lucros acumulados. Então, eu vou lançar o menos 20 mil aqui, igual a gente fazia lá na DLPA. Ok? Então, até aqui, tudo bem. Agora, como a empresa é uma sociedade limitada, não há imposição da lei para a constituição de reserva legal. Porém, a empresa decidiu criar uma reserva de contingência de 20 mil como forma de resguardar as oscilações do ouro. Então, nós temos uma constituição de reserva de 20 mil. Prestem atenção nisso. Então, o que eu tenho aqui? Nas mutações internas do patrimônio líquido é que as constituições de reserva são trabalhadas. Então, não é no grupo de transações de capital com sócios. Ela é uma mutação interna do patrimônio líquido. O que é isso? Eu estou tirando da minha conta de lucros acumulados e estou jogando para constituição de reservas. Então, o que eu faço? Eu lanço aqui os menos 20 mil na conta de lucros ou prejuízos acumulados, igual a gente fez lá na DLPA, só que eu vou jogar essa constituição de reserva aqui em reservas de lucro. Então, nessa coluna de reserva de lucros, eu vou lançar os 20 mil positivo, tá? Positivo, porque essa conta ela permanece ao saldo que vai ficar lá no meu balanço patrimonial, tá? Então, antes o que a gente lançava só a baixa, agora nós também estamos lançando a contrapartida dessa conta, que é a reserva que vai figurar lá no balanço patrimonial, na conta reservas de lucro. Então, pessoal, observem. Essas contas que estão aqui na coluna são as que efetivamente vão figurar lá no balanço, tá? Então, nós temos que identificar os totais, os saldos delas, e por isso nós estamos fazendo isso. Então, fizemos o lançamento da reserva. Então, vejam, eu tive 2 lançamentos relacionados a uma informação. A saída da reserva de contingência de 20 mil, aqui na conta de lucros ou prejuízos acumulados, e mandei esse saldo aqui para reservas de lucro, tá? Então, guardem essa informação. Agora vamos em frente. O lucro líquido do exercício é de 100 mil. Então, resultado abrangente total. Eu tenho duas contas. Eu tenho o lucro líquido do período e tenho outros resultados abrangentes. Então, o lucro líquido eu vou lançar aqui na conta de lucros ou prejuízos acumulados um valor positivo de 100 mil, porque é lucro. Se fosse prejuízo, seria negativo, certo? Então, só aqui que eu vou lançar ela, não preciso me preocupar mais com outras coisas.
não houve reversão de reservas, pois a empresa nunca havia feito o ano. Então, não tive nada relacionado a baixas aqui nas reservas, tá? Então, tá tranquilo. A parcela de lucros incorporada ao capital social é de R$ 50.000. Então, veja, nós pegamos parte do lucro e destinamos para a constituição de capital. Nós incorporamos, né, parte desse lucro ao capital social. Então, o que eu faço? Eu vou lançar um valor negativo aqui na conta de lucros ou prejuízos acumulados de R$ 50.000, né, porque eu estou fazendo a incorporação, então eu estou tirando do meu lucro, ó, lucro, sai 50.000 e eu vou constituir, eu vou aumentar a minha conta do capital social. Então eu tiro daqui e jogo para cá no aumento de capital, certo? Então, ó, esse aumento de capital aqui, a linha, ele vai me detalhar onde que eu movimentei, quais mutações a gente teve nas contas do patrimônio líquido. Então, saiu de lucros ou prejuízos acumulados e veio aqui para o capital social integralizado, ok? Então, essa informação eu vou lançar em 2 lugares. A empresa não optou por pagar juros sobre capital próprio, então juros sobre capital próprio vai ser 0, né? Então, 0, 0, 0. Aí, pessoal, não temos mais nenhuma informação do exercício, certo? Lançamos todas as movimentações. Então, o que a gente tem? Essas outras coisas a gente não vai lançar nada, vai ficar 0. Agora, se vocês não quiserem colocar o traço, não precisa, podem colocar só os valores aonde teve movimentação, não tem problema nenhum. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? A conta de lucros ou prejuízos acumulados, nós já conhecemos e já trabalhamos ela na DLPA, né? Então, nós começamos com um prejuízo de 10.000, não houve ajustes anteriores. Eu retirei 50.000 do lucro do ano e destinei para o capital social, então houve essa movimentação negativa aqui na minha conta de lucros ou prejuízos acumulados. Houve o pagamento de dividendos de 20.000, então a contrapartida dessa conta não é uma conta do patrimônio líquido, por isso que ela não aparece aqui, né? É uma conta lado passivo. A conta de lucro líquido do período também ela vai permanecer só aqui em lucros ou prejuízos acumulados, né? Que ela é a contrapartida lá da apuração do resultado do exercício, da ARE, né? Então ela vai aparecer só aqui na lucros e prejuízos acumulados, ó, não tem nenhum outro lançamento. E aí nós tivemos a situação da constituição de reserva de 20.000. Então a reserva faz parte do patrimônio líquido, por isso que tem 2 lançamentos. Então eu tiro aqui do lucro ou prejuízo acumulado e lanço aqui em reserva de lucro. Então prestem atenção. As 2 contas que nós tivemos que fazer 2 lançamentos na DMPL foi o aumento de capital, porque envolve uma conta patrimonial, né, uma conta do patrimônio líquido, e a constituição de reserva, que também é uma conta do patrimônio que compõe o patrimônio líquido. Tá? Então, as mutações que nós tivemos, as movimentações, que envolvem o patrimônio líquido, elas estão demonstradas aqui. Aí agora nós vamos fazer o fechamento da demonstração, que a princípio vocês estão só com o que está aqui pintado em amarelo preenchido, certo? Aí vocês vão perguntar, professor, mas e essas informações laterais aqui, como que eu faço? Vamos aprender isso agora. Então aqui, nessa coluna do patrimônio líquido, ela é uma coluna de totalização, tá? É um total. Assim como essa conta aqui, essa linha de saldos finais, também é uma conta de totalização. Tá? Então, essas duas são contas de totais. Então, o que eu vou fazer aqui, na coluna primeiro? Eu vou totalizar quanto que deu as linhas, o valor das linhas. Então, vejam, aqui a linha de saldo inicial. Eu tenho um capital de 500.000 e eu tenho um prejuízo acumulado de 10.000. Então, eu tenho um total de
490, porque é os 500 menos os 10 mil, né? Porque ele é prejuízo. Se fosse lucro, seria somado, né? Então, esse é o valor que está lá no meu patrimônio líquido. Então, façam essa conta. Somar aqui tudo, tá? Como o valor está negativo, ele vai diminuir. Aí nós não tivemos ajuste de exercícios anteriores. Se nós tivéssemos, nós iríamos somar todas as linhas e colocar o total aqui. E aí nós temos o saldo inicial ajustado, que é a mesma lógica. Eu somo todos os valores da linha. Então, 490 mil, porque o 10 mil é negativo, certo? Então, meu saldo, eu começo o ano com 490 mil de patrimônio líquido. Aí, nós temos aqui agora as transações de capital com os sócios, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aumento de capital. Eu vou somar a linha, então eu tenho 50 mil positivo com 50 mil negativo, eu tenho zero, não tenho nada, né? Aqui nos dividendos, eu tenho nada nas colunas, né, porque não envolve, eu só tenho um valor negativo de 20 mil, então eu somo, vou manter aqui o valor total. Então essa coluna é total, total da linha. 0 mais 0 mais 0 mais menos 20. Então eu tenho um total de menos 20 mil, certo? Não tive pagamento de juros sobre capital próprio, vai ficar zerado. Agora nós vamos falar desse grupo de resultado abrangente total. Então o que eu tenho nas linhas? Lucro líquido do período, então eu também 0 mais 0 mais 0 mais 100, eu tenho um total de 100 mil. Outros resultados abrangentes eu não tenho nada, então vai ficar zerado. Aí nós vamos agora tratar desse grupo de mutações internas do patrimônio líquido. Eu tenho uma constituição de reserva e tive a saída desse recurso lá do PL. Então, somando 0 mais 0 mais 20 menos 20, vou ter 0. Realização da reserva de reavaliação, não tive nada. Aí agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu terminei de somar as minhas linhas, certo? Aqui de cima. Aí, agora, vocês estão com isso aqui em brancos, né? Vocês não preencheram aqui ainda. Então, o que a gente vai fazer? Se vocês pegarem aqui 490, tirar, subtrair os 20 mil, vocês vão ter 470 mil, certo? Aí vocês somam os 100 mil que é positivo, tem um total de 570, certo? Então eu somei aqui a minha coluna, deu 570. Agora olhem essa dica esperta do professor. Tem que bater uma matriz. Então, esse valor da coluna tem que bater com o somatório da linha. Agora nós vamos falar especificamente da linha, como que eu faço. Para eu preencher o saldo final aqui da linha, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai somar agora todas as colunas. Então, o que eu tenho aqui no capital social integralizado? Vamos somar essa coluna. Eu comecei com um saldo de 500 mil, certo? Não soma os 500 com 500, tá, gente? Começa aqui do saldo ajustado. Então, 500 mil. Eu tive um aumento de 50 mil, é positivo, certo? Então, 500 mais 50, não tive mais nada nas outras movimentações, eu vou ter um saldo na coluna de 550. O que isso significa? Que a minha conta de capital social integralizado, que aparece lá no balanço, tem esse valor de 550 mil, tá? Reserva de capital não tenho nada, então coloco zero. Agora eu vou somar aqui a reserva de lucro, ó. Não tenho nada nas outras movimentações, eu só tenho um valor positivo de 20 mil. Então, total, 20 mil. Aí vamos somar os lucros ou prejuízos acumulados. A gente sabe que quando a empresa teve lucro no exercício, não vai ficar saldo nessa conta, porque os saldos eles foram devidamente destinados, seja para compensar prejuízos anteriores, seja para distribuição de dividendos, né? Então, a gente vai somar aqui a coluna de lucros ou prejuízos acumulados. Eu tenho menos 10, menos 50, menos 20, mais 100, menos 20, eu vou ter zero, né? Então, veja, ó, 10 mais 50 dá 60, mais 20 dá 80, mais 20 dá 100, 100 negativo.
Aí eu tenho um lucro de 100, eu vou ter 0 na minha conta de lucros acumulados, né? Essa é a lógica. Não tive nenhuma informação de resultados abrangentes. Agora, para conferir se a minha coluna bateu 570, a soma da linha também tem que bater. Então, 550 mais 0 mais 20, 570. Não tem mais movimentação, então bateu. Tanto as colunas, a somatória das colunas, como o somatório das linhas vai ter que dar 570 mil, que é o saldo que vai aparecer lá no meu patrimônio líquido. Tá? Então vejam como a demonstração das mutações do patrimônio líquido ela é abrangente, porque ela vai se preocupar com cada linha do patrimônio líquido: capital social, reserva de capital, reserva de lucro, lucros ou prejuízos acumulados, outros resultados abrangentes e o total. Tá? Então, cada movimentação que nós fizermos, que nós tivermos informação aqui nas linhas, seja para aumento de capital, dividendos, enfim, tudo aquilo que vai causar mudança no patrimônio líquido, eu vou ter que dar o tratamento adequado aqui nas linhas. Tá? Então, a mesma transação se movimentou com outras contas do patrimônio líquido, eu vou fazer essa movimentação aqui na demonstração. Então, por isso que aqui eu tive um aumento de capital. Como é aumento de capital, eu estou trabalhando com duas contas do patrimônio líquido. Por isso que tem lançamento na mesma linha nas duas situações. Tanto aqui no aumento de capital, como na constituição de reservas. Certo? Então, essa é a forma certa, correta da gente fazer a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tá? Agora vamos fazer a questão 2. Imagine que você é o contador da Móveis Piana e está elaborando as demonstrações de 2019. A empresa é optante pelo Simples e possui um capital de 200 mil. Então veja, temos aqui a informação do capital de 200 mil. Então vocês vão ter lá a demonstração sem nada, né? Vamos lançar aqui os 200 mil. Ok, lançamos 200 mil em saldos iniciais do capital social. Tá? Se apeguem a essa parte aqui porque ela é fundamental. Tá? Lançamos. A empresa terminou o ano de 2018 com um lucro de R$ 5.000, porém esse lucro foi integralmente distribuído. Então o que nós aprendemos lá na DLPA? Que se eu terminei o ano com lucro, eu tenho que destinar esse lucro. Ele não fica acumulado lá na minha conta. Então eu começo com 0. Certo? Não houve ajuste de períodos anteriores, então também tem essa informação de que não houve ajuste. Então aqui, ó, não vou preencher nada, vai estar tudo 0. Certo? 0, 0, 0. Então, se eu não tiver ajuste, 200 menos 0 vai ter 200. Não tive ajuste aqui, vou ter tudo zerado. Então, eu posso já fazer a soma da minha linha. 200 mais 0, 200. 200 mais 0, 200. Então, eu estou começando o ano com o meu patrimônio líquido com um saldo de 200 mil. Tá? Então, eu vou começar com essa linha aqui, uma cor verdinha aqui pra gente. 200 mil, tá? Aí agora nós vamos analisar as mutações, aquilo que realmente movimentou as contas do patrimônio líquido. Então vamos lá. A distribuição dos lucros ou dividendos definida pelos sócios é de R$0. Então não houve distribuição de dividendos. Então eu vou ter R$0 aqui. 0, 0, 0. Não teve dividendos. Como a empresa é sociedade limitada, não há imposição de constituição reserva e não houve decisão nenhuma de constituir reservas. Então, não houve nada relacionado a reservas. Então, eu vou por 0. O prejuízo do exercício é de 30 mil. Então, veja por que a empresa não distribui dividendos, porque ela teve prejuízo, né? Então, eu vou lançar aqui na linha de lucro. Nesse caso, eu tive um prejuízo, né? Prejuízo do exercício de 30 mil. Então, ele vem aqui na conta
de lucros ou prejuízos acumulados, negativo, 30 mil, tá? Então, eu já posso colocar o total aqui da minha linha também, né? Porque 0 mais 0 mais 0 mais menos 30, eu vou ter um prejuízo de menos 30 acumulado, tá? Não houve reversão de reservas, pois a empresa nunca o fez. Então, né, reservas a gente já colocou aqui que não houve nada. Não houve incorporação de lucros ao capital social porque a empresa teve prejuízo. Então, não vou ter aumento de capital social. Então, somando tudo, vou ter uma linha de 0. A empresa não optou por pagar juros sobre capital próprio. Então, também não tive movimentação aqui de juros sobre capital próprio. Vou pôr tudo 0. Vou ter um saldo de 0. Então, vejam, lançamos todas as informações, certo? Agora vamos fazer o fechamento. Então, somamos as linhas, né? Então, aqui deu, aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 0 também, né? Só para ficar igual. 0, 0, 0, 0, tenho 200 mil de saldo. Não tive ajuste, então o meu saldo inicial é de 200 mil. Transações com capital com sócios. Não tive aumento de capital, 0. Não tive dividendos, 0. Não tive juros sobre capital próprio, 0. Tive um prejuízo de 30 mil, então a minha única movimentação vai ser aqui em prejuízos acumulados de 30 mil, negativo. Então eu somo com tudo, eu vou ter na minha linha um valor negativo de 30 mil. Não tive outros resultados abrangentes, então vou colocar 0 também. Não tive constituição de reserva, não tive realização de reserva. Então o que eu vou fazer? Somar a coluna. Então, 200 mil que eu começo, subtrai 30 mil porque eu tive um prejuízo. Então, o meu patrimônio líquido encerra 2019 valendo menos, valendo 170 mil. Por quê? 200 menos os 30 mil de prejuízo acumulado, certo? Então, a minha coluna está somada. Agora, nós vamos fazer a linha. Essa linha aqui de saldos finais, considerando cada conta que compõe o patrimônio líquido. Então, vamos pegar o capital social. Não tive nenhum aumento, então vai ser o saldo de 200. Reserva de capital. Não tive nenhuma constituição, 0. Não tive constituição de reserva de lucro, 0. A minha conta de prejuízo acumulado, como é prejuízo, ela tem saldo. Então, somando tudo, 0 menos 30, eu permaneço com o meu valor negativo de 30 mil. Não tive outros resultados abrangentes, somei e deu 0. Então, 200 menos 30, fechou 170 mil. Então, entenderam como que eu faço a conferência? Soma a coluna, 170. Soma a linha, tem que dar o mesmo valor aqui para o exercício estar correto, certo? Então, fica bem fácil quando a gente começa a entender a lógica da demonstração. Agora, vamos para o número 3. Imagine que você é o contador da Araruna Cosméticos e você está elaborando a demonstração de 2019. A empresa é uma sociedade anônima, então aqui nós já temos uma mais complexidade, né? Tributada pelo lucro real, possui um capital social de 9 milhões totalmente integralizado. Então aqui é a primeira informação, né? Então vamos lá no capital social integralizado e vamos lançar 9 milhões. Ok? A empresa encerrou 2018 com um saldo de 25 mil na conta de reservas de capital. Então vejam, a empresa tem um saldo de conta na conta de reserva de capital. Ela constituiu anteriormente e tem esse saldo, encerrou 2018 com um saldo de 25 mil. Então isso aqui é uma informação que nós não tínhamos antes lá na DLPA, que agora nós precisamos. Então a gente começa o saldo com uma reserva de capital de 25 mil. Então eu coloco aqui o saldo inicial. Lembra que nas outras nós não tínhamos reservas, né? Não tínhamos nenhuma reserva. Tudo 0. Aí agora nós temos a situação de ter um saldo. Então lançamos aqui o saldo de 25 mil. A empresa terminou 2018 com um prejuízo de 50 mil. Então ela começou 2019 negativa, né? Então prejuízo acumulado de 50 mil.
Então não tem nada de reserva de lucro, não tem outros resultados abrangentes. Então o que a gente faz? Soma. Vamos somar aqui o total da linha. Então 9 milhões mais os 25 mil menos os 50 mil de prejuízos acumulados. Eu encerrei 2018 com um patrimônio líquido de 8 milhões 975 mil, certo? Essa é a informação que está lá no meu balanço do ano anterior, que nós temos as informações aqui no exercício, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o lançamento das informações relacionadas ao ano de 2019. Então, a primeira coisa, o ajuste credor, nós tivemos um aumento do patrimônio líquido relacionado a períodos anteriores de 10 mil. Então, aqui nós temos uma situação de aumento, certo? Então, ó, eu tenho um ajuste de exercício anterior, não tem relação com o meu capital social, não tem relação com a minha conta de reservas, nenhuma delas. Eu tenho aqui um ajuste relacionado ao meu resultado. Então, o meu ajuste é credor de 10 mil. Então, ele é positivo, né? Credor, ele aumenta o meu patrimônio líquido em 10 mil. Então, vamos lançar esse ajuste credor aqui, 10 mil. Então, somando aqui a minha linha, o único ajuste que eu tive no ano foi esse de 10 mil. Então, eu somo tudo, eu vou ter um saldo de 10 mil de ajustes de exercícios anteriores, ok? Então, agora, o próximo passo é eu fazer os saldos iniciais ajustados, tá? Então, 9 milhões, mais ou menos, não tenho nada, então eu permaneço meu capital social com 9 milhões. Esse é o meu saldo ajustado. Reserva também não tive nenhum ajuste, 25 mil, né? Aqui eu não tinha nenhuma reserva. Aqui, como eu tive ajuste de exercícios anteriores positivo, ele diminui o meu prejuízo do ano anterior, certo? Então eu comecei com um prejuízo de 50 mil, porém 10 mil aumentou, ele é um ajuste que é um lucro que a empresa teve que não foi devidamente contabilizado no ano anterior. Então ele aumenta o meu patrimônio líquido, ou seja, diminui o meu prejuízo. Então, prejuízo de 50 mil, um ajuste de 10, eu permaneço com prejuízo apenas de 40. Aqui vai ser zero, e aí eu faço o saldo. 8.975.000 menos os 10, aliás, mais os 10, eu vou ter 8.985.000, certo? Aqui na coluna. Agora aqui na linha, vamos ver se está certo? 9 milhões mais os 25 menos os 40, eu vou ter 8.985 também, tá? Então sempre o saldo aqui da coluna vai bater com o saldo da linha, tá? Ok, então essas informações preambulares nós lançamos, já temos o nosso saldo inicial ajustado. Então aqui começa para nós realmente 2019, tá? Aí agora nós vamos fazer a análise dos outros elementos. Então, os dividendos propostos pela administração são de 225 mil. Então, a conta de dividendos ela é uma conta relacionada aos sócios, aos investidores, né? Então, vai estar aqui em transações de capital com sócios. Vejam que como é uma empresa SA, ela tem mais elementos aqui na demonstração, porque é uma empresa mais complexa, que tem uma estrutura patrimonial que demanda maiores tratamentos. Mas vamos nos ater só ao que nós vamos usar. Então, o que nós estamos trabalhando? Com os dividendos, certo? A proposta de dividendos é de 225 mil. Então, como nós já aprendemos lá no anterior, vamos vir aqui na conta de lucros ou prejuízos acumulados, na linha de dividendos e lançar o valor negativo aqui, porque vai diminuir a minha conta de lucros ou prejuízos acumulados e vai ser destinado aos sócios de 225 mil. Não tenho mais nenhuma outra informação, vou permanecer com esse saldo negativo de 225 mil. Vamos em frente. Houve a constituição de reserva de lucro de 10 mil. Então, nós vamos fazer o lançamento dessa reserva agora, lá na reserva legal. Então, vejam, ó,
mutações internas do patrimônio líquido, constituição de reserva, é uma reserva de lucro, então eu venho aqui na coluna de lucro e lanço 10.000 positivo, e vou lançar os 10.000 negativo porque sai do meu lucro acumulado e vai para reservas. Por isso eu tenho esses dois lançamentos aqui na minha conta de reservas, tá? Então lancei aqui em reserva de lucro o saldo de 10.000 e tirei da minha conta de lucros ou prejuízos acumulados 10.000, tá? Então vamos em frente. O lucro líquido do exercício é de 300.000. Então eu vou lá na minha conta do resultado abrangente total, lucro líquido do período, e vou lançar aqui na coluna de lucros acumulados um valor positivo de 300.000, certo? Beleza, não tenho mais que lançar mais nada, né? Relacionado ao lucro vai permanecer o saldo aqui de 300.000 na linha. A reversão da reserva de contingência é de 25.000. O que aconteceu? A empresa tinha um saldo de reserva de contingência de 25.000, né? Reserva de capital. Essa reserva, ela foi desfeita, ela foi revertida, ela foi reconstituída pela empresa. Então a gente tem aqui uma diminuição, uma anulação da constituição de reservas de 25.000, tá? Beleza? Aí nós temos a empresa não optou por pagar juros sobre capital próprio, certo? Então eu tenho aqui que lançar zero no meu juro sobre capital próprio. O que mais? Tá. Lançamos tudo, certo? Ah, tá. Eu pintei de vermelho, era isso que eu estava procurando. A parcela de lucros incorporada ao capital social é de 25.000. Então, nós tiramos 25.000 do lucro e lançamos 25.000 aqui no capital social integralizado, certo? Então, o que acontece aqui com a gente? Agora, nós vamos fazer as totalizações, certo? Lançamos tudo, não temos mais nada para lançar. Aí, agora a gente vai somar as linhas, então nós já fizemos isso aqui em cima, somamos as linhas, somamos a linha, somamos a linha. Aqui, aumento de capital de 25.000, diminuição de capital de 25.000. Eu vou ter um saldo de zero. Aqui eu não tive nenhuma movimentação nessas contas, então vai ficar tudo zerado. Dividendos, eu vou ficar só com o valor negativo de 225.000, né? Lucro líquido acumulado, eu também vou ficar com saldo positivo de 300.000, porque eu não tenho uma mutação em outras contas do PL, né? Outros resultados abrangentes também, nós vamos fazer, não temos nenhuma movimentação. Aqui eu só tive a reversão de reserva de 25.000 negativo, né, o saldo. Menos 25 mais 10, menos 10, vou ter um saldo negativo de 25.000. Aqui não tive mais nada nessas outras contas, então eu vou colocar zero. Aí nós vamos totalizar 8.985 menos os 225 mais os 300.000 menos os 25. Eu tenho 9.035.000. Agora nós vamos fazer o saldo da coluna. Então a minha conta de capital social integralizado, eu tive um aumento de 25.000, certo? Que eu constituí aqui. Então 9 milhões mais os 25.000, eu vou ter um total de 9.025.000 de saldo. Aí aqui eu tinha uma reserva, eu cancelei essa reserva, então eu tenho zero de saldo, né? Mais 25 menos 25, eu tenho um total de zero. Eu constituí uma reserva de lucro que eu não tinha, então eu fiquei com um saldo de 10.000 nessa conta.
E aqui a minha conta de lucros ou prejuízos acumulados. Como a empresa teve um lucro de 300 mil, eu vou ter um saldo de zero. Se eu somar isso aqui, tem que dar zero. Então, menos 40, menos 25. Eu tenho 65 mil. 65 mais 225, eu tenho 285, 290 mil. Mais os 10, 300 mil negativo. Aqui eu tenho 300 mil de lucro, então eu vou ter um saldo de zero. Aqui vai ser zero. E aqui eu tenho 9.035 de saldo. Então, ó, 9.025 mais 10, 9.035. Certo, pessoal? Então, vejam que não é difícil, mas a gente precisa prestar atenção nas contas que envolvem outras contas do patrimônio líquido e eu preciso entender essa lógica de somar as linhas e depois somar as colunas e que os valores têm que bater, certo? Então é isso, fico à disposição de vocês para as dúvidas que vocês tiverem, tá? Tentem fazer o exercício sozinho, assistam esse vídeo quantas vezes for necessário, que depois na próxima aula nós faremos um trabalho sobre essa mesma temática, com esses mesmos exercícios, para que vocês apliquem esse conhecimento adquirido, certo? Então espero que vocês tenham gostado da aula e fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem, certo? Então até a próxima aula.